Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. Hoje na História, 27 de janeiro de 1918. Trabalhadores alemães organizam greve geral em plena Grande Guerra. Acossados pela fome e crescentemente angustiados com a continuidade da Grande Guerra, centenas de milhares de trabalhadores alemães, oprimidos e submetidos por longa data a enormes sofrimentos, organizaram em 27 de janeiro de 1918 uma greve geral em Berlim. O ano de 1917 trouxe uma série de vitórias militares das potências centrais. O Kaiser Guilherme, numa visita ao fronte ocidental em dezembro, disse que os acontecimentos daquele ano provaram que Deus estava ao lado dos alemães. Assistiu-se, porém, também que a fome e o descontentamento se alastrou no fronte doméstico em níveis sem precedentes. Houve um total de 561 greves em 1917, contra 240 em 1916 e 137 em 1915. Os salários reais caíram drasticamente, com efeitos desastrosos para os empregados e também para a economia como um todo. A guerra, tendo por inimigo a Rússia, cortou a Alemanha e o Império Austro-Húngaro do crucial suprimento de alimentos, e o bloqueio naval aliado do Mar do Norte exacerbou a escassez resultante. No começo de 1918, as espinhosas negociações com os líderes bolcheviques da Rússia em Brest-Litovsk apontavam para um atraso ainda maior do influxo de comida e outros recursos. O descontentamento instalou primeiramente na Áustria, onde as rações de farinha de trigo foram cortadas em meados de janeiro. Greves estouraram quase imediatamente em Viena e em 19 de janeiro a paralisação se estendeu praticamente por todo o país. A escassez de alimentos foi ainda pior na Alemanha, onde cerca de 250 mil pessoas morreram de fome em 1917. A greve começou em Berlim em 27 de janeiro de 1918, quando 100 mil trabalhadores tomaram as ruas exigindo o fim da guerra em todas as frentes de batalha. Em poucos dias, a massa operária em greve atingia 400 mil pessoas, a maioria das fábricas de munição. Os grevistas de Berlim receberam a solidariedade de seus companheiros numa série de outras grandes cidades: Düsseldorf, Kiel, Colônia e Hamburgo. A imprensa estimava que mais de 4 milhões de trabalhadores ocupavam as ruas em toda a Alemanha. Em assembleia foram eleitos 414 delegados que, por sua vez, escolheram o comitê de greve de 11 membros, todos provenientes do núcleo dos delegados revolucionários. Além dos 11, somaram-se ao comitê 3 membros dos sociais-democratas e 3 dos sociais-democratas independentes. No dia seguinte, a greve se alastrou. As negociações entre as autoridades e o comitê de greve fracassaram. O comitê foi declarado ilegal. Os sociais-democratas, que tinham entrado no movimento com o intuito de controlá-lo, hesitavam e acabavam reconhecendo a derrota. Os sociais-democratas, que tinham entrado no movimento com o intuito de controlá-lo, hesitaram e acabaram reconhecendo a derrota. O comitê propôs a volta ao trabalho em 3 de fevereiro. A reação do exército e do governo alemão, alarmados com a antevisão de uma revolução ao estilo bolchevique, e preocupados com o retardamento das negociações de paz em Brest-Litovsk, foi rápida e decisiva. A repressão foi brutal. Dirigentes da Liga Espartaquista, com Rosa Luxemburgo e Karl Liebknecht à frente, foram presos. Em 31 de janeiro, foi decretado o estado de sítio e os líderes dos trabalhadores foram submetidos à corte marcial. 150 foram encarcerados e perto de 50 mil foram compulsoriamente alistados no exército e enviados ao fronte. A derrota violenta da greve de janeiro de 1918 ficou na memória dos trabalhadores alemães. O movimento revolucionário de então não pode ser entendido sem esse acúmulo de desilusão e cólera contra os chefes militares e seus porta-vozes políticos e contra os líderes partidários que a eles cederam.
Após as greves e o Tratado de Paz de Brest-Litovsk, firmado em março de 1918, os generais Paul von Hindenburg e Erich Ludendorff passaram a agir como ditadores apoiados por boa parte da população. Hoje na história, texto original Max Altman, locução Haroldo Cerávulo, gravação e edição Laila Manoeli. Você já fez uma assinatura solidária de Opera Mundi? Com 70 centavos por dia, você ajuda a imprensa independente e combativa. Acesse www.operamundi.com.br/apoio.